Bom dia, tudo bom? Boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está assistindo isso daqui, né? Mas tudo bem. Bom, hoje o recado que eu quero ter com vocês é o seguinte, para quem vai quiser compartilhar em algum colega, então para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou professor de Química, para quem me conhece é meu aluno, vamos falar sobre cadeias carbônicas. Eu queria explicar para vocês 3 formas diferentes de nós representarmos uma cadeia carbônica. É necessário saber isso? Claro que é. Vão me perguntar no vestibular, passo de uma cadeia estrutural para uma condensada ou algum exercício? Muito difícil. Se te perguntar, provavelmente é para você gravar como que se faz isso. É importante saber cadeias carbônicas para quê? É importante saber cadeias carbônicas porque em algum exercício pode ser que ela venha representada na sua forma estrutural, na sua forma condensada ou na sua forma de linhas. Então é bem importante você saber como que representa uma ou outra e interpretar esse tipo diferente de cadeia. Como eu já falei, existem 3 formas de você representar uma cadeia carbônica, seja na forma estrutural, nós podemos também representar uma cadeia carbônica na forma condensada, ou nós podemos representar uma cadeia carbônica na forma de linhas. São 3 maneiras diferentes de nós representarmos uma cadeia carbônica, ok? Na minha tela aqui eu tenho 2 formas diferentes de a representada. A primeira estrutura e a terceira estrutura, nós temos ela na forma estrutural, uma forma esquelética, onde nós vamos representar todas as ligações que existem nesta molécula, seja ela CH, C dupla carbono, nitrogênio ou oxigênio. Mas se você representar, se você analisar na cadeia, na estrutura 1 e na estrutura 3, todas as ligações estão representadas. Já a estrutura 2, a estrutura do meio aqui, ó, as ligações CH, elas foram condensadas. Perceba que nessa estrutura, por exemplo, eu não estou representando cada ligação CH, eu não estou representando cada ligação CH. Nas ligações que são CH, eu condensei e expressei, coloquei por um número a quantidade de hidrogênios ligada àquele carbono. Então, nessa estrutura aqui, ó, vamos fazer em vermelho, nessa primeira estrutura, o que eu sei aqui? Que nesse pedaço nós temos um carbono e 3 hidrogênios presos nele. Bom, como é que a gente passa então de uma fórmula estrutural para uma fórmula condensada? Vamos pegar essa primeira cadeia aqui, ó. Vamos condensar esta estrutura, ok? Se nós formos analisar aqui na ponta, quantos átomos de hidrogênio você tem preso naquele átomo de carbono? 3. Então você vai falar que naquele pedaço você tem um CH3. Se tu perceber, na estrutura de baixo aqui, ó, ele representou como H3C. É a mesma coisa. Você desenhar CH3 ou você desenhar H3C, vai dar no mesmo, porque você está dizendo para mim que existem 3 hidrogênios para cada um átomo de carbono. Então, do lado agora daquela estrutura, do lado daquele CH3, nós temos isso daqui, ó. Quantos hidrogênios tu tens preso naquele carbono? 2. Mas entre carbono e carbono, que tipo de ligação que tem ali? Simples. Então você vai falar para mim que tu tem um CH3 com uma ligação simples a um CH2. Por sua vez, temos mais uma ligação simples a um CH2 e finaliza com um CH3. Então essa é a forma condensada daquela estrutura. Essa é a fórmula que nós condensamos para aquela fórmula esquelética, para aquela fórmula estrutural. Mais para frente, quem é meu aluno, né, que agora são as atividades remotas, mais para frente nós vamos aprender a dar nome, e o nome dessa estrutura, já adianto para vocês, é butano, ok? Então essa é a fórmula condensada. Se tu analisar, está semelhante à estrutura do 2-cloropenteno, que é a estrutura ali embaixo, ok? Na estrutura de linhas, nós vamos representar cada ligação C. Errou! Se for um átomo que não é carbono e hidrogênio, como cloro, aí nós vamos representar. Como oxigênio, aí nós vamos representar. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Então essa estrutura aqui, eu vou fazer em azul, essa estrutura agora eu vou passar para linhas, aonde cada linha nós vamos representar com o tipo de ligação.
Se uma ligação for dupla, nós vamos fazer 2 linhas. Se a ligação for tripla, 3. Numa ligação simples, apenas uma linha. Eu vou numerar aqui os carbonos para ficar um pouco mais fácil de nós entendermos. Então vou chamar isso daqui de carbono 1, vou chamar aqui do carbono 2, vou chamar aqui do carbono 3 e o 4, apenas neste momento para que eu comece a falar ó, carbono 1 e 2, 2 e 3, como é que tem as ligações, ok? Entre o carbono 1 e o carbono 2, entre carbonos, que tipo de ligação que existe? Uma ligação simples. Então nós vamos simplesmente representar isso daí como sendo uma reta. Aonde aqui é como se estivesse o carbono 1 e aqui em cima é como se fosse o carbono 2. Certo? Mas eu omito a letra C e eu omito, omitido. Você não mostra o átomo C ou o átomo H, simplesmente você faz uma linha. Então nós temos aqui uma linha, certo? Entre 1 e 2. Entre o carbono 2 e o 3, o que nós temos? Uma ligação simples, então é mais uma linha. Então aqui é como se fosse o carbono 3. E finaliza com o carbono 4, mais uma linha. Então aqui nós temos a estrutura em linhas, a estrutura condensada, mais à esquerda, e a estrutura esquelética, ou a forma estrutural da mesma molécula, que seria para nós o butano. Então nós temos aqui a estrutura do butano, certo? Deixa eu ver se isso daqui facilita. Ó. É como se aqui nós tivéssemos um CH3, aqui CH2, aqui CH2 e finalizando um CH3. Então a gente faz a estrutura deles, vou fazer aqui em cima, ó, simplesmente você fez a estrutura desse cidadão, onde nós temos a fórmula de linhas, beleza? Qualquer coisa manda dúvidas lá no Google Classroom, qualquer coisa no Telegram que tem da tua turma, tu também pode mandar essas dúvidas e eu tô, sempre que possível, eu respondo para você, vocês sabem disso. Só não faz igual o Valdir me mandar a mensagem 1h da manhã que eu não vou responder. O Valdir mesmo 1h da manhã está fazendo exercício. Fico muito feliz da 1h da manhã o Valdir está fazendo exercício. Mas de verdade, eu não fico feliz do Valdir me mandar mensagem a 1h da manhã, 1 e pouco da manhã. Eu vou botar no silencioso. Acho que é mais fácil. É um pouco estranho ficar falando para uma câmera e aí não tem ninguém interagindo comigo, mas a gente vai se habituando, né? Quem sabe eu viro blogueirinho. Né? Vamos fazer a estrutura da de baixo aqui, ó. Fazer a estrutura aqui de condensada já está. Vamos fazer em linhas essa estrutura. O que nós temos aqui, ó? Para mim, eu acho mais fácil numerar e depois a gente faz primeiro a cadeia reta e depois coloca se a ligação é dupla, tripla, ou se tem um cloro, ou se tem um OH e assim por diante. Então, por exemplo, aqui nós temos o carbono que eu vou chamar de 1, o carbono que eu estou chamando de 2, o carbono 3, o carbono 4, o carbono 5. Então nós sabemos que nessa sequência de carbonos, essa cadeia, nós temos 5 átomos de carbono. Como que eu represento esses 5 átomos de carbono por ligações ou por estrutura de linhas? Nós vamos fazer aquela linha assim, ó, onde, por exemplo, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, ok? Deixa eu só tirar essa estrutura ali, ó. Vamos lá, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, quarta, volta. Como que a gente representa então? Olha lá, 1 carbono, 2 carbonos, ali o terceiro, 4 carbono, 5º carbono. Foi errado. Quarta de novo. Como que nós vamos representar então essa estrutura? Ó, 1 carbono já está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 carbonos na estrutura de linhas. Aonde eu teria meu carbono? Olha lá, o meu carbono que eu chamei de 1, o carbono que eu chamei de 2, o carbono que eu chamei de 3, o carbono que nós chamamos de 4 e o carbono que eu chamei de 5, beleza? Bom, o que eu sei agora? Que entre o carbono 2 e 3 tem uma ligação do tipo dupla. Então, entre o carbono 2, que é o que está aqui, ó, e entre o carbono 3, eu sei que eu tenho uma ligação dupla. Então, coloco uma ligação dupla. O que mais que eu sei? Vou apagar aqui para desenhar. Vou apagar só para desenhar. Eu sei que naquele carbono ali, eu tenho um cloro no carbono 2. Então, eu vou colocar o cloro para cima. Aqui eu tenho cloro no carbono 2. Essa estrutura, vamos só apagar ali os números para ficar um pouquinho mais fácil de nós vermos. Essa estrutura é a estrutura em linhas do 2-cloro, 2-penteno. Ok? Ô Banegas, posso colocar o cloro para baixo? Eu poderia ter feito isso daqui, ó, vamos supor, ó, colocado a ligação dupla ali, colocado o cloro aqui. Olha, poder tu pode, mas não é a forma mais correta de se representar. Você não aumentou o número de ligações, não colocou uma ligação a mais ou algo do gênero ali.
mas não é a forma mais correta de se representar. Por que que não é a forma mais correta de representar? Quando nós temos um carbono que tem uma ligação dupla, nós falamos que esse carbono, mais para frente eu vou explicar, ele é híbrido em sp2. Todo carbono que é híbrido em sp2, ele tem uma angulação de 120 graus. Então, por exemplo, nós teríamos alguma coisa assim, ó, num carbono híbrido em sp2, certo? Onde nós temos ali ligação dupla. Então, isso daqui seriam ali a estrutura. Isso dali, ó, é a ligação do tipo sp2, então aqui nós teríamos em torno de 120 graus. Ou seja, é como se tivesse um carbono para cá, outro carbono para cá e o cloro está ali em cima. E o momento em que você desenha o cloro para baixo, você não está respeitando esses 120 graus, certo? Então não é a maneira mais correta de se representar. Na estrutura de baixo, a cadeia de baixo, então vamos lá, pessoas, como é que nós vamos representar agora essa estrutura 3 aqui, ó? Vamos fazer na forma condensada, ok? Então, o que que nós temos aqui nesta ponta, partindo deste carbono aqui, ó, na forma condensada? Nós temos ali neste carbono um CH3, ok? Que está ligado do lado ali, o seu vizinho, ele está ligado a um carbono. É este carbono aqui que eu desenhei ali na ponta, ó, ali no meio. Para cima, ele tem um CH3. Para baixo, ele também está ligado a um CH3. Para o lado, ele está ligado num CH2, ok? E para o lado, aonde está o CH2? Ó? Esse CH2 aqui, ó, é esse CH2 que eu fiz ali, ok? Ao lado, nós temos mais um do tipo um CH, para baixo, um CH3 e finalizando em um CH3, ok? Beleza? Vou representar agora na forma de linhas. Como que eu vou representar na forma de linhas? Vou fixar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, que eu vou chamar o 3 e o 4 e o carbono 5. Vou representar aqui essa forma de linhas mais abaixo para ter espaço para nós, ó, ok? Como que eu vou representar isso dali na forma de linhas, então? Eu vou fazer aqui do lado, na real. Eu vou fazer, então, a cadeia reta como sendo a principal para eu me achar, fica mais fácil. E 5 carbonos, então vamos lá, o carbono 1 no 4, no carbono 2 ligado ao carbono 3, ligado ao carbono 4 e está ligado ao carbono 5. Então carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Fechou. O que nós sabemos? Que lá no carbono 2 nós temos 2 CH3 preso. A mesma história, eu vou apagar aqui também para ficar um pouquinho mais fácil, vou apagar aqui o 2, ó. Nós poderíamos então colocar um CH3, olha lá, nesse carbono, um CH3 para cá e um CH3 para lá? Pode, não está errado. Mas não é a forma mais correta de se representar. Por que que não? De novo, quando nós temos um carbono com as 4 ligações simples, esse carbono ele é híbrido em sp3. E essa angulação aqui, ó, ela é de 109 graus e uns 46 centímetros. Então nós não respeitamos essa ligação ou o ângulo dessas ligações no momento em que você faz isso daqui. Então, a maneira mais correta para que nós representamos isso seria representar algo mais ou menos assim, ó, para cima e para cima. Entenderam isso? Vou apagar aqui e vou fazer de novo essa estrutura para ficar mais fácil de entender. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Aqui sai um CH3 para lá e aqui sai um CH3 para lá. É como se nessa estrutura nós estivéssemos tentando representar os 109 graus. E lá no meu carbono 4, nós temos mais um CH3. Então essa seria a estrutura. Vou fazer a estrutura final aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Para cá nós temos um CH3, para cá nós temos um CH3 e para cá nós temos um CH3.